Você que trouxe a sua Bíblia, nós vamos falar sobre a palavra que está em Jeremias, capítulo 24. Você pode abrir, nós vamos acompanhar todos juntos. Jeremias, capítulo 24. Vamos orar e pedir que o Senhor venha falar ao nosso coração através da palavra, amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Nós, meu Deus, queremos ouvir a Tua voz e aprender mais de Ti. É por isso que nós estamos aqui. Então que o Senhor se faça presente, ó Pai, e que a Tua palavra, Senhor, ela venha nos ensinar, venha nos orientar, venha abrir, meu Deus, a nossa visão para aquilo que o Senhor deseja na nossa vida, o que o Senhor deseja fazer, meu Deus, operar através de nós e em nós. Meu Deus, repreende, eu te peço todo o mal, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, toda limitação, toda cegueira, que o Senhor abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, Senhor, nos ajude a compreender qual a Tua vontade para as nossas vidas, através da Tua palavra. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, pessoal? Amém. Essa palavra, ela tem como título a visão dos 2 cestos de figo. É uma palavra, a respeito de uma visão que o Senhor ele dá ao profeta Jeremias. Talvez você já conheça essa história, mas como temos muitas pessoas novas, a gente vai fazer a leitura e eu vou falar a respeito daquilo que o Senhor ele quer nos ensinar com essa palavra. No versículo 1 diz assim, fez-me ver o Senhor e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os artífices, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Tinha um cesto figos muito bons, como figos temporãos, mas o outro ruins, que de tão ruins que eram, não se podia comer. Então me perguntou o Senhor, o que vês tu, Jeremias? E respondi, figos, os figos muito bons e os figos muito ruins, que de tão ruins não se pode comer. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do modo porque vejo estes bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei sobre eles favoravelmente os meus olhos, e os farei voltar para esta terra, e edificá-los-ei e não os destruirei, plantá-los-ei e não os arrancarei, dar-lhe-eis coração para que me conheçam e para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltaram para mim de todo o coração. Como se rejeitam os figos ruins, que de tão ruins que são, não se pode comer, assim tratarei a Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e os seus príncipes, e o restante de Jerusalém, tanto os que ficaram nessa terra, quanto aqueles que foram para o Egito. E eu os farei objeto de espanto, calamidade para todos os reinos da terra, e vergonha, e escárnio e maldição, em todos os lugares para onde os espalharei. Enviarei contra eles a espada, a fome, a peste, até que se consumam sobre a terra que lhes dei, a eles e a seus pais. Essa é uma profecia muito forte, Porque ela é uma visão que Deus dá a Jeremias, e aqui ela mostra claramente a palavra de Deus que vem a Jeremias mostrar que Deus vai fazer uma distinção, ou seja, uma diferença entre os povos. E por que isso acontece? Porque nesse período aqui em que Jeremias ele é o profeta diante de Deus, o povo de Jerusalém, o povo que era o povo de Deus, passou pelo castigo do exílio. Nabucodonosor era o rei da Babilônia, ele reinava e tinha poder sobre muitos povos. Em determinado momento, quando o povo de Deus, por causa dos reis que assumiam o povo, deixaram de buscar a presença de Deus, se voltavam contra Deus, em uma dessas situações,
povo foi levado cativo, né? E se vivia ali uma grande tristeza, uma grande ruína, uma grande destruição, se comparado ao que eles tinham antes, né? Porque o povo de Deus foi um povo muito próspero, muito rico, muito abençoado, por causa da bênção de Deus, por causa daquilo que Deus derramava sobre eles, eles viveram, né, tempos grandiosos. Mas esse não é o caso. Nessa época aqui, eles já estavam vivendo um tempo de ruína, um tempo de dificuldade, um tempo onde a parte, né, do povo de Deus, aonde aqui ele vai direcionar a palavra aqui na visão de Jeremias, parte desse povo estava ali cativo, né, havia sido trazido para a Babilônia por conta de perder, né, ali o poder, perder o reinado para Babilônia naquela época. E dentre aquelas pessoas, né, que estavam ali exiladas, aquele povo que ainda era o povo de Jerusalém, existia uma distinção de pessoas. E é essa distinção de pessoas que Deus ele traz aqui na visão para mostrar para Jeremias. Por quê? Porque existia um rei chamado Zedequias. Esse rei, ele assumiu ali o reinado de Jerusalém, de Judá. E nessa época em que ele assumiu, o povo não fez o concerto com Deus, porque Zedequias fazia o que era mal aos olhos de Deus. Ele levantava altares, ele mantinha a idolatria como a cultura do povo, que deveria ser o povo de Deus. Mas o coração de Zedequias era um coração mau. E essa perversão que existia no coração dele acabou trazendo com ele muitas outras pessoas. Pessoas que faziam parte ali do povo de Judá, pessoas que deveriam fazer parte do povo de Deus, mas que acabaram corrompendo os seus corações por causa da maldade de Zedequias. E aí o que Deus faz? Deus pega ali essa visão, dá essa visão a Jeremias e através dela explica que haverá uma diferença naquele povo, porque naquela situação eles estavam ali cativos e todos estavam juntos, mas aos olhos de Deus eles eram todos iguais? Não. Aos olhos de Deus havia uma diferença entre aqueles que haviam pervertido o seu coração e aqueles que, apesar de estar naquela situação, ainda acreditavam e adoravam ao Deus verdadeiro. Há pessoas que, por mais que no momento em que Zedequias tomou posse ali do reino, acabaram sendo ali distraídas, né? Acabaram sendo ali convencidas pelo pecado, a partir do momento que elas estavam no cativeiro, elas voltaram os seus corações para quem? Para o Senhor. E ali buscavam perdão de Deus, pediam ali, né, perdão, se arrependiam por causa da idolatria e tinham consciência de que aquela situação ruim era uma consequência do pecado delas, mas que elas queriam o perdão de Deus, que elas reconheciam Deus como o único e soberano Deus. A história de Zedequias, ela está lá no livro de 2 Reis, capítulo 46. Se você quiser ler, você pode ler na sua casa, mas resumidamente era isso. Essa palavra de Deus, ela veio justamente no meio daquela situação, quando eles estavam ali cativos. E antes de Deus fazer algo, né, para resgatar a parte daquele povo, Deus dá essa visão a Jeremias, para que o povo saiba que não serão todos ali resgatados, que não serão todos ali que terão a sua sorte transformada, porque a transformação da sorte deles dependia não do lugar onde eles estavam fisicamente, mas dependia de onde o coração deles estava. E aqueles que tinham seu coração voltado para Deus receberam uma promessa de resgate, porque o que Deus diz aqui é que os filhos bons, né, serão a nação que Deus vai resgatar do cativeiro para fazer com que o nome dele seja exaltado através daquela nação. Mas haverá parte daquele povo que, assim como Zedequias, seria como um cesto de figos ruins, que de tão ruins não se podia comer. Ou seja, aquele povo, por ter um coração ruim e por não se arrepender dos seus pecados que o levavam para o cativeiro, teria ali a destruição completa, porque aquela situação ela poderia mudar, mas para que aquela situação mudasse, dependia do quê? Do coração de cada um deles. E essa palavra ela veio muito forte no meu coração para que nós venhamos a refletir aqui como igreja sobre as intenções do nosso coração e sobre como nós nos comportamos diante da presença do Senhor. Porque todo o povo, né, de Jerusalém ali que estava cativo naquela situação, eles tinham todos a mesma oportunidade. Porque diferente dos povos pagãos que caminhavam na idolatria, que não tinham conhecimento, essa não
Deus havia feito. Muitos deles tinham sido testemunhas vivas do agir, do trabalhar e dos milagres que o Senhor ele havia feito. Então, diante daquela situação ali, existia parte do povo que, mesmo tendo conhecimento de quem Deus era, não se arrependeu, não recorreu a esse poder, a esse Deus que poderia resgatá-los daquela situação. E é por isso que essa palavra ela vem, né? É por isso que a visão é dada a Jeremias, para que o povo saiba que Deus vê o coração deles, que Deus sabe a diferença entre eles, mesmo que o homem não consiga ver, porque Deus analisava os corações. E diante dessa palavra, eu assisti um vídeo essa semana, ainda, né, dentro do tema da Copa do Mundo. E é claro, né, que durante esse período o mundo vai falar muito sobre isso, mas não vou falar sobre futebol especificamente, vou falar sobre o comportamento que chamou minha atenção e que eu queria trazer para que hoje a gente possa, como igreja, ter a visão espiritual do que esse vídeo pode nos ensinar e daquilo que o Senhor ele deseja falar no nosso coração sobre essa diferença e sobre como, né, nós devemos agir e viver sobre a nossa vida. Então a gente vai assistir um vídeo, vou pedir para apagar a luz. Eu peço que vocês prestem atenção. Ele não é em português, porque é um repórter, e essa reportagem ela é feita no idioma árabe, né, porque a Copa do Mundo acontece no Catar, mas ele tem legenda, e aí a gente vai ver esse vídeo rapidinho, curtinho, e depois a gente vai falar um pouco a respeito disso, bem? في نهاية مباراة افتتاحية كأس العالم بين قطر والإكوادور صار هالشيء الغريب. الجمهور الياباني قرر يضم في الملعب. ولما سألتهم عن السبب اللي يخليهم يرفضون شيء هم ما لهم علاقة فيه، كان الجواب Todos conseguiram acompanhar? Mais ou menos assim, ó, para vocês entenderem. O que acontece é que uma reportagem está sendo feita, e essa reportagem foi feita logo após a cerimônia de abertura da Copa do Mundo. No domingo passado foi o primeiro dia da Copa. E aí, o primeiro jogo aconteceu. Esse jogo era entre Catar e Equador, não era com a seleção japonesa. Mas, como era a cerimônia de abertura, existiam muitas nações, muitos torcedores de outros países naquele mesmo estádio. Aconteceu a cerimônia de abertura, depois aconteceu o jogo que era Catar e Equador, não tinha nada a ver com o Japão. Mas aí por que essa reportagem então foi feita? Porque algo chamou a atenção das pessoas quando aquele jogo acabou. Todas as pessoas começaram a ir embora do estádio quando o evento acabou. Quando o jogo acabou, já tinha passado a cerimônia, cada um foi embora para o seu canto, mas uma nação ficou, os japoneses. Os japoneses não foram embora. E por que eles não foram embora? Porque eles viram que as pessoas foram embora e deixaram para trás os seus lixos. E aquilo incomodava eles. Então eles começaram a fazer o quê? Recolher o lixo. Mas aquele lixo, né? E eu achei muito interessante porque o repórter fala assim: eu quero perguntar por que eles estão limpando se não tem nada a ver com eles. E aí ele começa, né, a entrevistar as pessoas, tentar falar com alguma delas. E aí uma mulher responde assim, ele fala para ela: por que vocês estão recolhendo lixo se o jogo não era de vocês, se não tem a ver com vocês? E a resposta dela é que eles não deixam o lixo para trás, que os japoneses se importam com o espaço e que eles não deixam o lixo para trás, mesmo que aquele lixo não fosse deles, mas eles estavam ali e aquilo incomodava eles. Então, é por isso, né, que essa reportagem é feita, porque aquele homem, né, o repórter, ele fala assim: eu já tinha ouvido falar sobre essa cultura, mas aí eu estou vendo com os meus próprios olhos, e eu achei que tinha um ou dois japoneses aqui, mas se você olhar, em todo o estado
recolhendo o lixo. E aí ele pergunta para um outro japonês e fala assim: você está fazendo isso por causa das câmeras? E aí ele responde: não, isso não é sobre as câmeras, é sobre o lixo. Porque eles entendem, e para eles, na cultura deles, o lixo é o quê? Um problema. E quando eles estavam ali, aquele problema incomodou eles, e eles foram resolver aquele problema. E ali o repórter fica ainda mais impressionado, né? Porque realmente poderia ser uma situação que chamaria a atenção de alguém para gravar, mas poderia não ser. Poderia ser que ninguém filmasse. Mas os japoneses que estavam ali sabiam e queriam fazer o quê? Recolher aquele lixo, não deixar aquele lixo para trás. E me chamou muita atenção esse vídeo, porque ele vem, né, muito de encontro com aquilo que eu entendi dessa palavra, que Deus ele quer de nós, né, na nossa vida, nesse mundo, nessa terra, é que a gente entenda e que a gente viva a diferença da santidade, que a gente não seja como o restante do mundo é, porque para Deus existe diferença entre nós que o servimos e aqueles que não servem. E essa diferença não é pelo que o homem pode ver, por aquilo que está do lado de fora. Porque do lado de fora todos nós de fato somos iguais. Mas da visão de Jeremias, Deus diz o quê? Que há diferença. Por quê? Porque aquilo que o homem não pode ver, Deus vê, é o nosso coração. E com uma lição da cultura japonesa, que a gente vai aprender, né, através desse vídeo, é que Deus ele quer que a gente pense muito sobre isso, sabe? Que a nossa santidade, ela precisa ser conservada. Os japoneses não estão no Japão, eles estão no Catar, que é onde a Copa está acontecendo. Mas aquela cultura, ela foi enraizada dentro do país deles. Então, a partir do momento que eles são quem eles são e carregam com eles aquela cultura, eles vão ser o que são em qualquer lugar e não só no Japão. A gente já ouviu falar, e eu acredito que você já tenha ouvido falar, que o Japão é um país muito limpo, que é um país muito cuidado, que as pessoas se importam muito com isso, porque faz parte da cultura deles. Mas a partir do momento que os japoneses saíram do Japão e estão em outro país, aquilo que eles aprenderam, eles carregam com eles. E nós precisamos carregar a cultura da santidade no nosso coração. Por quê? Porque isso é o que vai fazer com que a gente permaneça de Deus quando a gente não estiver dentro das quatro paredes da igreja. Porque nós viemos aqui, ouvimos a palavra, aprendemos ensinamentos, e nós não podemos ser como figos ruins quando passamos da porta para fora e depois queremos ser figos bons quando passamos da porta para dentro. Porque ou nós pertencemos a um cesto ou ao outro. Não tem como pertencer aos dois cestos se a gente tem uma vida só, entende? Então essa visão, ela nos traz uma lição que nós tiramos desse vídeo. Eles continuavam carregando a cultura deles em outro lugar. Nós precisamos carregar a luz do Evangelho de Cristo na nossa vida, não importa onde a gente esteja. Então a gente precisa ser honesto, a gente precisa buscar a santidade, a gente precisa acreditar e lutar por aquilo que a gente sabe que é certo, mesmo que ninguém faça. Porque acontece que quando a gente está lá no mundo, muitas pessoas escolhem não fazer o que é certo. Mas se a gente carregar conosco esse entendimento de que nós somos os filhos bons, nós seremos bons e a bondade de Deus vai nos acompanhar em qualquer lugar. E nós teremos o nosso coração limpo, não importa qual seja a situação. Me chamou muita atenção também que nesse vídeo eles mostram como eles são constantes. Porque depois que eu vi esse vídeo, eu acompanhei o jogo que aconteceu ontem, né, entre o Japão e a Alemanha, e fui pesquisar para ver se tinha alguma matéria. E tinha. Porque quando o jogo acabou, eles foram fazer o quê? Limpar o lixo. E aí eu fui pesquisar mais um pouco e eu percebi que isso não é uma novidade. Talvez esse assunto esteja em alta agora, porque a Copa está acontecendo agora lá no Catar. Mas isso já tinha sido notícia em 2014, em 2018, nas Copas anteriores. Porque quando tinha participação do Japão, os japoneses iam acompanhar a sua seleção e eles carregavam com ele a sua cultura. E isso mostra constância, mostra que eles aprenderam aquilo e que eles carregam aquilo por muito tempo. E nós precisamos aprender isso na nossa fé. Nós precisamos aprender que se Deus nos fez filhos bons, nós precisamos aprender
Senhor ele nos ensina, aquilo que o Senhor ele fez de nós. É muito engraçado que Deus sabe de todas as coisas, né? E eu estava finalizando aqui as coisas, me organizando para começar o culto, a minha irmã estava lá atrás e ela veio com o livro do registro do batismo. E ela falou, nossa, eu queria te mostrar uma coisa. Aí eu veio mostrar, tinha meu nome no registro do batismo e a data do meu batismo, que eu já sei, mas que foi um lembrete de Deus para mim agora. E eu fiquei muito feliz com isso, porque aquilo foi um marco na minha vida. O meu batismo foi um marco da transformação do figo ruim que eu era para o figo bom que Deus queria que eu me tornasse. E eu olhei aquilo e falei, nossa, faz muito tempo. E que bom que eu estou aqui. E que bom que o meu lugar hoje é pregando a palavra nesse altar. Porque significa que eu estou conseguindo manter constância naquilo que eu me comprometi com Deus, mas naquilo que Deus queria fazer de mim. Porque quando eu era aquela menina de 12 anos sendo batizada, eu não sabia nem falar. Eu tive muito caminho para caminhar, para aprender, para conhecer, para viver da palavra, para crescer. Porque uma vez feitos figos bons, precisa existir em nós a constância de deixar Deus agir. Precisa existir em nós a constância de dar tempo para que o propósito de Deus se cumpra sobre a nossa vida. Talvez você olhe para a sua vida e pense, não, eu não sou um figo bom. E talvez Deus olhe para você e fale, você é um figo bom. Você só precisa dar tempo e constância à sua fé. Você precisa não desistir do caminho que Deus colocou diante de você, para que você possa ver a sua vida amadurecer, para que você possa ver o tempo passar e você crescer. Porque essa é a promessa de Deus para a nossa vida, meu amado. Eu acredito que há muito que Deus vai fazer em mim ainda, mas eu posso hoje olhar para a data do meu batismo e ser grata a Deus, porque muito Ele já fez. E eu creio que se eu continuar constante, muito mais Ele fará. E é assim na vida de todos aqueles que estão aqui, de todos aqueles que aceitam e que entendem qual é o propósito de Deus para as suas vidas. E olha como isso é forte, né? Porque eles ali mantêm, né, a sua tradição, a sua cultura, e o lixo não faz parte deles. E a gente precisa entender isso na nossa vida, que para sermos figos bons, o lixo não pode fazer parte da nossa vida. Não importa onde a gente esteja. O lixo incomoda o japonês. Por isso, ele precisa retirar aquele lixo, para que ele possa ir embora em paz. E às vezes a gente deixa muitas pontas soltas na nossa vida por não retirar os lixos que a gente sabe que precisam ser retirados. E esses lixos, que talvez a gente hoje não dá atenção, amanhã pode fazer de mim e de você figos ruins. Porque essa palavra fala de pessoas que um dia pertenciam ao povo de Deus, mas porque não lutaram contra o pecado que Zedequias propôs ao povo, de tanto andar com aquele que era sujo, se sujaram também. Então a gente precisa olhar para a nossa vida e não deixar o lixo ser algo normal para nós. Não deixar o lixo espiritual do pecado, daquilo que o diabo muitas vezes quer colocar no nosso coração, ser algo que a gente aceita, está tudo bem, porque não está. E a verdade é que não está. E por mais que por fora pareça estar, Deus olha o nosso coração. E Ele sabe quais são os lixos que a gente precisa remover para que a nossa vida possa andar conforme a vontade dEle. Me chamou também muita atenção que uma das respostas daquele japonês foi assim, isso não é sobre as câmeras. Significa que eles fariam aquilo se alguém estivesse gravando ou não. Eles fariam aquilo se alguém estivesse gravando e fariam também se ninguém estivesse gravando. E isso nos ensina que espiritualmente nem sempre nós estaremos diante de pessoas, mas os olhos de Deus estão em todos os lugares. Estão sobre mim, estão sobre você, e a gente precisa ter essa consciência de que o lixo precisa ser removido se alguém estiver vendo ou se alguém não estiver, porque isso não é sobre as pessoas, é sobre nós e Deus. Então nós temos que aprender essa lição e fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja vendo, porque se essa é a atitude que Deus espera de nós, nós vamos viver, nos empenhar em agradar ao Senhor. Essa deve ser a nossa prioridade, amém? E eu quero dizer também que aquilo que mais me chamou a atenção nesse vídeo é que eles não normalizaram a sujeira por causa do costume das outras nações. A Copa do Mundo é um evento global. Muitas nações fazem parte de um mesmo evento. Significa que os japoneses saíram das suas casas, do seu país, para ter contato com outras culturas.
acontecem. E a gente precisa aprender com isso na nossa vida. Se nós queremos ser os filhos bons que o Senhor escolheu, nós não podemos normalizar o pecado. Mesmo que para o mundo seja normal, mesmo que as pessoas só falem a respeito disso, mesmo que talvez diante dos nossos olhos às vezes pareça que alguém pode se dar bem no pecado. Eu vou explicar o que eu quero dizer com a palavra que está em Malaquias, no capítulo 3, versículo 13. Ou melhor, eu vou ler primeiro o versículo 17, porque ela é uma palavra muito forte e eu creio que todos vocês já ouviram falar a respeito dela. Porque é uma promessa do Senhor aos filhos bons. Olha o que o Senhor fala: eles serão para mim tesouro particular. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-eis como um homem poupa ao seu filho que o serve. E então vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. A gente já ouviu essa palavra, a gente conhece essa palavra, ela é uma promessa e muitas vezes, a gente ora para que Deus ele nos ajude a se manter nisso, né? A se manter sendo o Filho de Deus que serve a Deus, que vai ser o tesouro particular de Deus, que através da sua vida vai glorificar a Deus. Mas às vezes acontecem situações na nossa vida que talvez os nossos olhos, físicos não consigam enxergar o propósito e o plano de Deus. E às vezes a gente vive muito naquela ânsia de que Deus sempre mostre para nós a diferença daquele que serve e daquele que não serve. E a gente precisa aprender com essa palavra que isso não é a nosso respeito. A diferença entre aquele que serve e que não serve, quem vai fazer é Deus, não somos nós. Nós precisamos viver como aqueles que servem. Essa é a nossa responsabilidade. Porque, como eu falei, aqui, os japoneses, eles não ficam assim, ó, acabou o jogo, ô fulano, você é da Alemanha, vem aqui, tá vendo esse lixo aqui? Esse lixo é seu, vamos limpar. Não acontece isso. Ah, hoje eu joguei do Equador e do Catar, e o japonês estava lá. Ó, você é do Equador, você é do Catar, vem cá, o lixo é de você, vem limpar. Não é isso que acontece. Diferente, é muito diferente, porque o empenho deles, a energia deles, eles gastam ali fazendo aquilo que importa para quem? Para eles. A cultura é de quem? É deles. Então eles vão lá e fazem aquilo que eles precisam fazer. Eles não gastam as suas energias e os seus esforços tentando convencer outras culturas daquilo que não é cultura do outro, é cultura deles. E a gente precisa entender isso na nossa vida, para que a gente não gaste as nossas energias perdendo o temor a Deus. Porque olha o que essa palavra começa a dizer. Essa palavra fala assim, ó, a diferença entre o justo e o perverso. No mesmo capítulo de Malaquias, 3, no 13 fala assim, ó: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos contra ti? Mas dizeis em seus corações, é inútil servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, e também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Olha essa palavra. Sabe o que essa palavra fala? Que o povo de Deus estava pecando contra Deus por causa dos seus bons olhos. Porque em algum momento dessa palavra, o povo que era de Deus deixou de se preocupar com o que eles faziam para servir a Deus e começaram a olhar para os outros e falar assim, ó, eles tentam ao Senhor e a vida deles vai bem. Eles pecam contra o Senhor e está tudo certo. Aí eles olham para eles mesmos e falam assim, ó, de que nos aproveitou ter o cuidado de guardar os ensinamentos do Senhor? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado porque isso é uma grande armadilha do diabo para tentar corromper a nossa visão. Porque, como eu disse no início dessa palavra, às vezes diante de nós que somos humanos, tudo parece igual, todos nós somos iguais, mas a justiça de Deus ela não muda, e Deus conhece o meu coração, o seu coração e o coração de todos nós. Então nós precisamos ter o cuidado de não deixar que o tempo passe e o lixo do outro faça você deixar de querer se limpar. Que a cultura
verdade aos olhos de Deus. Porque Deus conhecia o interior de todos eles. Então, ainda que por fora parecesse igual, aos olhos de Deus existe o cesto dos bons figos e dos maus figos. E isso não é em relação ao que nós podemos fazer. Isso é a respeito da justiça de Deus. Então a gente precisa ter um cuidado na nossa vida. O cuidado de permanecer no nosso propósito. Permanecer naquilo que a gente aprendeu. Permanecer colocando as nossas energias em servir a Deus. Porque a palavra que fala que nós seremos o tesouro particular, que nós seremos aqueles que vão viver a diferença entre o que serve e o que não serve, fala que Deus vai fazer o quê? Que vai poupá-los como um homem poupa o seu filho que o serve. Então a gente tem que ser filho que serve a Deus e ponto. Aquilo que é a respeito da vida do outro, é a respeito da vida do outro. A gente precisa tomar cuidado de olhar para nós, corrigir os nossos erros, recolher os nossos lixos, largar o que a gente precisa largar, deixar o pecado para trás, abrir espaço para que Deus faça a promessa dele se cumprir sobre a nossa vida. Porque a promessa sobre os bons figos, lá no versículo 6, né? Jeremias 24:6 fala: porei sobre eles favoravelmente os meus olhos, e os farei voltar da terra. Edificá-los-ei e não os destruirei, plantá-los-ei e não os arrancarei, dar-lhes-ei um coração para que conheçam que eu sou o Senhor, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltaram para mim de todo o coração. Então que a gente possa voltar o nosso coração para o Senhor, compreender o nosso propósito e escolher quem nós queremos ser. Se Deus fará a diferença entre aqueles que servem e não servem, se Deus fará a diferença entre os figos bons e os ruins, que a gente possa escolher aonde nós queremos estar, o que nós queremos ser e colocar o nosso foco em cumprir o propósito do Senhor para a nossa vida. Amém, igreja?